Pai do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Atos 9. Vamos ler alguns versículos. Vamos começar aqui pelo 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar que Saulo, ele tinha grande fúria, né, contra o povo de Deus. Porque o povo, né, pregava, né, falava sobre Jesus e ele, né, perseguia esse povo, ele prendia. E a palavra do Senhor vai falar, né, que ele estava indo para Damasco. E aí a palavra do Senhor vai falar, né, que ele indo a caminho de Damasco, o Senhor apareceu. E a palavra do Senhor vai falar, né, que um grande resplendor de luz apareceu. E ele caiu por terra, né, e o Senhor falou com ele, né, por que ele perseguia o Senhor. Irmãos, e a palavra do Senhor vai falar, né, que naquela hora ali que o Senhor falou com ele, que ele caiu ali, que o Senhor falou com ele, ele já se levantou cego. E por que esse homem já, né, se levantou cego? Porque o Senhor já queria, né, que ele enxergasse já as coisas do Senhor. E a palavra do Senhor vai falar que ele foi guiado, né, até Damasco, pelas pessoas, né, que estavam com ele. Por quê? Porque ele já estava cego. O Senhor já tinha cegado ele ali para as coisas, hoje em dia falando na nossa língua, né, para as coisas do mundo, para as coisas que ele, né, acreditava. E o Senhor, né, o levou, né, até a casa, né, de um homem chamado Judas, se eu não me engano aqui, que eu já li, mas já me passou aqui da mente. E aí, irmãos, a palavra do Senhor vai falar que ele estava orando e que ele ficou cego 3 dias. O Senhor deixou ele, né, cego 3 dias. E durante esses 3 dias, ele não comeu e nem bebeu. E a palavra do Senhor vai falar que quando ele estava ali orando, o Senhor mostrou a ele em visão, né, um homem, né, que era Ananias, que ia lá e impunha as mãos sobre ele e ele voltava a enxergar. Irmãos, então, para você ver, né, quando a pessoa é escolhida pelo Senhor, ainda que faça tudo errado, que está indo na contramão, né, das coisas do Senhor, quando o Senhor marca um encontro, há mudanças. Por quê? Porque esse homem, há dias atrás, esse homem estava perseguindo o povo de Deus, querendo levar o povo de Deus preso, né? E depois que ele tem esse encontro com o Senhor, esse homem já está ali orando e o Senhor já está mostrando, já está dando visão a este homem. E este homem viu, né, Ananias em visão, e depois o Senhor foi até Ananias e falou para Ananias ir até ele. E a palavra do Senhor vai falar que Ananias falou: não, Senhor, esse homem, né, eu já tenho visto falar que esse homem, ele persegue os cristãos, ele persegue o povo de Deus e leva preso. Mas aí, irmãos, nós já começamos aprendendo aqui que quando a pessoa é escolhida do Senhor, ainda que pessoas, né, falem contra, né, porque conhece o passado, né, da pessoa, ainda que as pessoas falam contra, quem nos conhece verdadeiramente no íntimo é o Senhor. E o Senhor sabia que naquela hora ali que ele falou, né, com Saulo, Saulo ali já se converteu ao Senhor. Saulo ali já passou a conhecer ao Senhor. E a palavra do Senhor vai falar que quando Ananias foi até lá, né, que orou por ele, caiu dos olhos dele como que fosse escamas, né? E a palavra do Senhor vai falar que ele, né, já se levantou ali sendo batizado pelo Espírito Santo.
Então, irmãos, tem pessoas que ninguém dá nada por ela. E às vezes essa pessoa pode ser você, pode ser alguém próximo a você, ou pode ser alguém, né, da sua família mesmo, da sua casa, que ninguém dá nada por essa pessoa. Mas eu quero falar nesse dia que essa pessoa é escolhida pelo Senhor. Igual Saulo era precioso aos olhos do Senhor. E a palavra do Senhor vai falar que este homem, né, depois ganhou muitas almas para o reino do Senhor, porque o Senhor teve um encontro com ele e ele se deixou ali ser usado assim, com todo fervor pelo Senhor. E outrora, irmãos, quem perseguia tornou-se perseguido por amor do Senhor, por amor da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor vai falar, né, que este homem pregava, né, ao Senhor Jesus por onde ele passava, e que alma se convertia, e que ele ganhou muitas almas, né, para o reino do Senhor. E o Senhor usou ele, né, ali para os grandes, né, porque ele era uma pessoa, né, já de importância. Tanto é que a palavra do Senhor vai falar, né, que ele pediu cartas aos sacerdotes, né, para levar preso o povo, né, que pregava sobre Jesus. Então esse homem, ele era, né, um homem de posses, que andava, né, no meio das pessoas, né, de alto patamar, né, de alto poder aquisitivo, né, falando assim, né, pessoas de condições. E a palavra do Senhor vai falar que o Senhor, quando marcou um encontro com esse homem, é que o Senhor mudou totalmente e transformou tudo por inteiro, por completo. E é assim que o Senhor vai fazer, né? Na sua vida, na vida dos seus, na vida de pessoas que você adotou também em oração, que o Senhor, que você entregou nas mãos do Senhor, que ninguém dá nada por essas pessoas, né? Porque não tem gente que é assim, que as pessoas olham e falam, para isso aí não tem jeito não, viu? Mas o Senhor fala, tem jeito. Quando o Senhor marca um encontro, pode ser a pior pessoa do mundo olhando assim, né, pelos olhos carnais. O Senhor muda, o Senhor transforma. O Senhor faz igual Saulo aqui, né? Já batiza com o Espírito Santo e usa tremendamente aqui na terra. E eu quero profetizar que assim o Senhor vai fazer na sua vida, na vida dos seus, na vida de quem você tem entregado nas mãos do Senhor. Amém, irmãos? E a palavra do Senhor, né, vai falar aqui que foi muito lindo o que o Senhor fez, né, na vida deste homem, porque o Senhor usou esse homem de maneira poderosa. E muitas almas foram ganhas, né, para o Senhor, através da vida desse homem. Por quê? Porque esse homem era precioso aos olhos do Senhor, ainda que aos olhos dos seres humanos, né, muito temiam, muito, né, não gostavam dele, porque ele prendia, né, o povo do Senhor. Mas o Senhor conhecia o íntimo do coração, coisa que ninguém conhece o íntimo do seu coração. Só o Senhor é quem conhece. Amém, irmãos? Então, essa foi a palavra que o Senhor me deu, né? Também está compartilhando com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada porque o Senhor fala, Deus, poderosamente conosco. O Senhor é o Deus que nos ajuda. O Senhor é o Deus assim que nos transforma. O Senhor é o Deus que olha para nós não como o ser humano olha, mas o Senhor olha para nós conhecendo o mais íntimo do nosso coração. Pai, obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada pela vida, pela saúde, pelo lar, pela família. Pai, onde essa palavra chegar, que haja mudança, transformação, restauração, visitação do Espírito Santo de Deus. Pai, visita lares, visita famílias, necessidades, visita saúde, visita casamento, Senhor. Visita todas as áreas, Pai, da vida do teu povo, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos.